Fala galera que acompanha o CCV, o clássico é clássico e vice-versa. E hoje nós vamos falar, sobre um vídeo interessante. Por quê? Porque eu fiz um vídeo, essa semana sobre o Botafogo. Na verdade eu fiz na semana passada um vídeo da análise da Série B. E eu disse que os cariocas da Série B, que é o Botafogo e o Vasco, precisavam mandar seus técnicos embora. Não tinha dado certo. Mais de 10 rodadas e os caras não conseguiam fazer os times cariocas jogarem, né? E você tem que considerar a história. Botafogo e Vasco tem sim uma tradição enorme no futebol brasileiro e não podem jogar esse tipo de futebol na Série B. Eles precisam disputar. Eles podem até não subir, mas eles precisam estar lá em cima brigando. E a gente estava vendo esses times carioca apanhando para Remo, apanhando para Brasil de Pelotas. Gente, pelo amor de Deus, não dava, tinha que mandar embora. E, conclusão, essa semana, tanto Marcelo Chamusca quanto Marcelo Cabo foram mandados embora, né? E aí eu fiz um vídeo sobre quem deveria ser o novo técnico do Botafogo. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi mandado o... Não, ainda na segunda, só que eu fiz o vídeo de manhã. E eu fui trabalhar à tarde. Quando eu cheguei à noite, já tinha sido mandado embora também o Marcelo Cabo do Vasco. E não deu tempo de fazer vídeo. Na terça-feira, o Vasco anuncia o Lisca doido, né? Então a gente vai fazer o quê? E também na terça, o Botafogo anunciou o Anderson Moreira. Como eu não consegui fazer um vídeo, sobre o novo técnico do Vasco, indicando o novo técnico, eu vou analisar as contratações, tanto de Anderson Moreira quanto de Lisca doido. O que nós podemos esperar nessa Série B dos cariocas agora? Vamos analisar quem anunciou primeiro, o Lisca doido no Vasco. O Vasco anunciou o Lisca primeiro, então vamos falar sobre o Lisca no Vasco, tá? Eu acho que foi uma baita contratação, assim como eu já tinha falado no vídeo do Botafogo, é o grande momento da carreira do Lisca. Então sim, era uma grande escolha, tanto para o Botafogo quanto para o Vasco. Ter o Lisca hoje te coloca como um dos favoritos para subir. O Lisca trabalha muito bem com o elenco, pelo que a gente percebe, ele quando ele chega, ele causa um impacto, ele é motivador. Eu não pesquisei muito sobre como que é os treinamentos dele, mas aquele cara que entra na cabeça do jogador, que convence, que traz o cara para perto dele, a gente sabe que o Lisca é. A princípio, o que ele deve fazer no Vasco é isso, trazer o elenco para perto dele. Tem muitos garotos ali, e garotos até valiosos. A gente tem visto o Vasco, não é um futebol ridículo, não é falta de qualidade técnica, era realmente... talvez, vamos dizer no termo da bola, um pouco de azar, porque não era um futebol... Se você pegasse o Botafogo e o Vasco, você conseguiria enxergar o Vasco melhor do que o Botafogo em dado momento. Mas realmente o Vasco podia... A gente sentia que o Vasco podia dar mais, né? A gente sentia. Até mesmo na mão do Marcelo Cabo. Por isso que ele é mandado embora, porque ele não conseguia fazer isso, né? E agora chega o Lisca. Eu acho que o Vasco se coloca entre os favoritos para subir, apesar dos times que estão lá em cima, da concorrência para essa vaga vai ser muito forte, tá? Porque você vai ter um Goiás, você vai ter um Guarani, você vai ter um Náutico, você vai ter um Coritiba. Só esses 4 aqui já estão um pouquinho à frente nesse momento do Vasco. Será que vai dar tempo de correr atrás? Vamos ver. Também a gente precisa ver na parte prática. Às vezes a gente tem uma expectativa muito grande hoje com o Lisca, ele chega lá e ele não consegue fazer muita coisa, né? Eu tinha até indicado, para o Botafogo o Sérgio Baresi, que está na base do Guarani. Eu acho ele um grande técnico, né? Eu acho que o Vasco aposta no Lisca e hoje o Lisca... Vamos supor que o Vasco consiga subir, né? Eu acho que o Lisca já está na Série A de novo com o Vasco. Ele se garante mais um tempo no Vasco, né? Mas, às vezes, emergencialmente, você teria outras opções, como o próprio Marcelo Oliveira, né? Técnico que foi bicampeão, com o Cruzeiro na Série A. Acho que ele daria certo no Vasco, né? Se você parar para pensar nos nomes que você tenha, o próprio... Thiago Largue, o técnico que ele começou no Atlético Mineiro, e acho que ele poderia ter uma chance, porque aí você pensa, por exemplo, num trabalho a longo prazo também com o Thiago Largue, ou o Marcelo Oliveira, um cara mais experiente que vai trazer um resultado um pouco mais imediato, mas o Lisca tá na excelente escolha que o Vasco fez
para seu comando técnico na Série B. E o Botafogo, ele anuncia Anderson Moreira, tá? Anderson Moreira tá nas minhas listas de técnico que estavam desempregados, né? Porém, se você parar para pensar, eu não indiquei ele para o Botafogo. Por quê? Da mesma forma com que eu falei do Vasco. Eu acho que tanto o Vasco quanto o Botafogo precisariam escolher técnicos que poderiam não te dar só um resultado imediato, mas um resultado a longo prazo. Que eu acho que é isso que falta no futebol brasileiro. Para de pensar no hoje só, né? Por exemplo, o único time hoje que precisaria contratar um técnico pensando no hoje é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não tem como pensar a longo prazo, porque o longo prazo do Cruzeiro é Série C, né? É isso. Porque agora ele tá com o Mozart lá, que é ridículo, né? E a chance de cair é enorme para a Série C. E ele não pode trocar de técnico, porque ele já fez as 2 substituições de técnico que ele podia. Então, é complicado. Mas o Botafogo, ele tinha que, como ele já teve um técnico, ele só pode escolher mais um, ele precisava pensar a longo prazo. Porque a situação do Botafogo não é de queda. A situação do Botafogo é de subir para a Série A e depois continuar lá. Quando ele chama o Anderson Moreira, ele pensa no agora. Ele precisa de o Anderson Moreira é um excelente técnico quando você pensa no agora. Mas você não tem trabalhos a longo prazo do Anderson Moreira que te justifique a contratação dele. Então o Botafogo não acho que foi uma péssima escolha, mas não sei se foi a melhor. Se fosse pensar no agora, eu traria o Oswaldo de Oliveira, como citei no meu vídeo, que eu acho que ele é mais experiente do que o Anderson Moreira, tem mais identificação com o Botafogo e também te daria os mesmos resultados que o Anderson vai trazer. Se fosse para trazer um cara a curto prazo, Oswaldo. A longo prazo, eu escolheria outro nome no Botafogo. Mas e você aí que me assiste, você gostou das contratações de Vasco e Botafogo? Comenta aqui embaixo qual é a melhor opção para os técnicos, né? Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, um abraço e até os próximos vídeos!